Olá pessoal, neste vídeo a gente vai ver como configurar a empresa, criação de usuários e também como fazer algumas personalizações. Isso depois que a gente já configurou o IS e licenciou o sistema. Então agora o próximo passo é a gente se logar aqui com o login ADM e a nossa senha que foi recebida por e-mail, que é o login master que a gente pode utilizar para criar empresas, publicar projetos, criar projetos diretamente na web e criar outros usuários. Nesta primeira tela, como é a nossa primeira interação com o sistema vai perguntar para a gente se a gente deseja criar uma empresa agora ou depois. Vou clicar aqui em sim, desejo criar agora. A gente foi levado para essa tela aqui de empresa, que fica em empresas, cadastro de empresas, que a gente também poderia ter clicado em não e depois vindo para cá. Esse aqui é o nosso primeiro passo. Como a gente não tem nenhuma empresa ainda cadastrada, então a lista de empresas aqui está vazia. Empresa seria ou o nome da nossa empresa ou o nome do nosso cliente. Se a gente tem um data center e está configurando o sistema web em um data center, o ideal é para cada cliente a gente ter uma empresa. Agora, se a gente vai instalar o sistema web em vários servidores dos nossos clientes, não é necessário a gente criar a empresa com o nome do nosso cliente, e sim a gente cria a empresa com o nosso nome, porque a gente pode copiar essa pasta depois e instalar a mesma pasta com a mesma configuração em vários servidores. Então vamos lá, vamos dar um nome aqui, é o nome de MyBI. E logotipo da empresa, a gente pode escolher um logotipo que vai aparecer quando a pessoa realizar o login. Então deixa eu pegar uma imagem aqui para colocar. Vamos clicar no botão salvar. Foi salvo com sucesso. Então agora a gente já tem uma empresa aqui, que é a empresa MyBI. Próximo passo é a gente fazer a criação de usuários. A gente pode utilizar esse usuário geral, porém a gente também pode criar um usuário vinculado com a empresa MyBI, que será o usuário administrador para essa empresa. Então eu vou clicar em usuários, cadastro de usuários. Aqui a gente vai selecionar a empresa, então seleciona MyBI e vamos preencher o nome. Então eu vou preencher o nome aqui de admin, meu primeiro usuário. Nome amigável, vamos supor que a gente colocasse um código aqui, 01, 02, 03. Aqui eu poderia colocar que esse é o usuário admin. Como no meu caso aqui eu estou colocando o nome admin, não é necessário preencher esse nome amigável. Vamos colocar uma senha, repetir a senha para confirmar. Podemos pôr uma imagem vinculada a esse usuário que vai aparecer aqui para a gente, tá? Eu vou escolher aqui uma imagenzinha para ele. Nesse caso a gente vai preencher que ele é administrador. Projetos autorizados, como a gente está criando agora a empresa e usuário, a gente não tem ainda a lista de projetos aqui. Quando a gente publicar os projetos criados no desktop, ou a gente criar projetos diretamente aqui no web de dashboard de BI, esses projetos serão listados aqui e a gente pode dar acesso checando qual projeto o usuário que a gente está criando tem acesso. Após isso, a gente clica no botão salvar. O usuário foi criado com sucesso. Vou criar mais um usuário aqui, que vai ser um usuário do modo cliente, que vai visualizar. Então eu vou dar o nome dele aqui de BI, vou deixar essa mesma senha, só que aqui a gente vai colocar que é administrador não. Essas aqui são as principais configurações do lado esquerdo. Do lado direito a gente tem demais itens que a gente pode ver posteriormente. Vou clicar no salvar. Criou com sucesso. Se a gente quiser ver a lista de usuários, a gente clica em lista de usuários, a gente vai ter os dois usuários que a gente criou e a gente pode administrar eles clicando no ícone do usuário. Por exemplo, se eu quiser alterar alguma coisa no meu usuário BI, eu clico aqui e altero. Vou colocar um logotipo para ele. Vamos colocar aqui um ícone de gráfico para ele. E clica no botão salvar. Usuário salvo com sucesso. Agora eu vou sair aqui do sistema e vou entrar com o usuário que eu acabei de criar. Então eu criei um usuário chamado admin. Coloquei uma senha 123 para ele. Como a gente pode ver, agora a gente já ficou aqui com o usuário admin logado, com o logotipo dele, e aqui o combo da empresa ficou fixo. Então eu só consigo administrar agora itens da empresa MyBI. Se eu tiver outras empresas cadastradas com esse usuário admin que eu criei, eu não consigo administrar. Porém, com o usuário ADM, que é o nosso usuário master geral, a gente consegue administrar todas as empresas. Vou deslogar aqui novamente. Vou entrar com o usuário geral.
Agora sim o como de empresas fica liberado para a gente. Se a gente tiver mais de uma empresa, ela é listada aqui e a gente escolhe qual empresa que a gente quer administrar no momento, tá? A gente pode fazer algumas personalizações para esse usuário ADM vindo aqui no perfil dele, em meu perfil. A gente pode alterar o tema do sistema, que vai mudar as cores. Também podemos escolher um logotipo para esse usuário padrão. Vou alterar aqui o logotipo dele, vamos colocar um ícone aqui. E podemos alterar a senha padrão que é enviada por e-mail dele. A gente pode colocar uma outra senha aqui, clicando em alterar senha e confirmar a senha. Feito isso, a gente vai clicar no salvar e é alterado aqui. A gente tem algumas configurações gerais que vale para todas as empresas, para todos os usuários, para todos os clientes, que a gente vem aqui em configurações, funcionalidades. Aqui a gente pode marcar alguns itens. Por exemplo, se a gente quiser estatísticas de acesso, o sistema ele vai mostrar para a gente na tela inicial um gráfico com o usuário que foi logado, o tempo que ele ficou logado, de qual empresa que ele é, qual o projeto que ele estava acessando e assim por diante. Aqui a gente pode alterar a conexão de usuários, que é onde o sistema grava os usuários que a gente cria aqui na web. Então o sistema hoje ele grava os usuários no banco interno. A gente pode alterar para um banco de dados nosso, por exemplo, SQL, Oracle e assim por diante, preencher esses itens na mesma sintaxe que a gente tem aqui de exemplo, e a partir disso o sistema vai começar a listar os usuários a partir da nossa conexão. Ele não vai gravar em um banco de dados os dados que a gente colocar aqui, porém ele vai fazer um select e vai comparar para habilitar o login e senha dessa pessoa. A gente tem as configurações aqui de aparência, deixa eu salvar aqui nas funcionalidades que eu marquei a estatística de acesso. Se a gente vem em aparência, a gente pode alterar o logotipo da tela inicial, que é da tela de login. Vamos colocar um outro aqui para a gente ver a modificação. Vou colocar aqui esse símbolo amarelo. Imagem de fundo da tela inicial a gente também consegue alterar, então aqui a gente pode alterar aquela tela inicial, né, que aparece de fundo para a gente, da tela de login. Vou colocar uma imagem da intranet. Imagem de fundo da tela de módulos. A gente tem algumas configurações diversas aqui e alguns tipos de menus que a gente pode configurar, que é estilo botões, árvores e janelas, que após a gente publicar o projeto a gente pode alterar esses itens aqui para ver qual que é a diferença de cada um. Feito isso, a gente clica no botão salvar e é gravado as alterações. Próximo passo seria a gente publicar um projeto. Para a gente publicar um projeto, ou a gente pode aproveitar um projeto que a gente já criou na versão desktop. Então a gente vai vir aqui em aplicativos. Eu vou publicar um projeto do tipo dashboard. Então eu preciso selecionar a empresa. Clico em criar aplicativo. Nessa tela a gente tem que colocar o mesmo nome que a gente deu na versão desktop. Então eu tenho um projeto chamado demonstração. Então vou colocar esse nome aqui e vou continuar. Eu vou vir para uma tela de configuração do dashboard, onde eu preencho alguns itens. Então eu posso preencher o tipo da conexão e a conexão que ele vai funcionar na web. Caso contrário, ele vai pegar a mesma conexão da versão Windows, da versão desktop. Se a gente preencher essa conexão, ele passa a pegar essa conexão. Aqui a gente pode dar o nome de um grupo, por exemplo. A gente pode chamar de grupo de vendas ou grupo de dashboards, já que esse projeto é do tipo dashboard, e assim por diante. Cor da aba ativa, a gente pode colocar uma cor para quando a pessoa clicar na aba, a aba que ela clicar ficar com uma cor diferente. Podemos escolher um ícone para o projeto também, vou escolher aqui um símbolo. Deixa eu pegar na minha outra pasta de imagens. Pegar um símbolo aqui para o projeto. E a gente vem nesse escolher arquivo em publicar projeto para publicar o nosso projeto. Eu tenho ele publicado aqui no meu desktop, utilizando a publicação via web. Então vou escolher o projeto, demonstração.zip, e clicar no botão publicar. O sistema vai publicar para a gente o arquivo publicado com sucesso. Feito isso, a gente pode clicar no salvar da tela. E para visualizar o que a gente acabou de publicar, vamos clicar no botão visualizar. Aqui no caso, o pop-up foi bloqueado, então a gente precisa desbloquear o pop-up e clicar no visualizar de novo. O sistema vai carregar em nova aba para a gente o projeto publicado. No meu caso, eu não terei a conexão, então nesse caso ele vai carregar aqui para a gente com a mesma conexão da versão desktop.
Em outro vídeo a gente explica mais a fundo como publicar os projetos de outras formas. O sistema carregou aqui pra gente o mesmo projeto que eu tenho na minha versão desktop. Temos uma configuração aqui nessa parte web do dashboard, em dashboard editável e responsivo. Se a gente marcar esse item, a gente consegue editar esse dashboard na web e ele também fica responsivo para tablet, celular e assim por diante. No modo padrão que a gente publica um projeto desktop, ele não fica responsivo os itens individualmente, porém a tela inteira ela é responsiva. Então vamos marcar esse item, vou clicar no botão salvar. E vamos visualizar novamente. Vou visualizar aqui. Desse modo, como a gente está abrindo como uma versão administrativa, a gente consegue ver que a gente tem os itens aqui para a gente editar esse dashboard nosso. O sistema carregou aqui para a gente o dashboard. Aqui a gente consegue adicionar mais itens, ou seja, adicionar um gráfico, por exemplo, adicionar um indicador, ou editar o indicador já existente. Clicando aqui, a gente tem algumas configurações que a gente pode fazer, alterar os campos e assim por diante, colocar mais itens. A gente consegue retirar algum campo que a gente não queira mais exibir, apagar algum indicador que a gente não queira mais. Por exemplo, eu quero apagar esse gráfico, então eu clico ali, ele apaga. Eu posso adicionar um gráfico novo. Vamos adicionar aqui um gráfico de pizza. Vamos clicar aqui para ligar os dados. Vamos adicionar um valor. Vou escolher um campo meu de valor. Esses campos que estão aparecendo aqui de valores são os campos que veio da versão desktop. E vamos adicionar aqui um argumento. Vou colocar meu campo atividade. O sistema está carregando aqui para a gente o gráfico que a gente acabou de montar. Prontinho, carregou aqui para a gente. Vou posicionar ele aqui em cima. E a gente tem a nossa tela reformulada sem precisar editar na versão desktop novamente. Ao visualizar esse item como modo cliente, tanto no desktop, ou tablet, ou celular, vai ficar responsivo esse layout que a gente tem do dashboard. Vamos voltar aqui e vamos se logar agora como modo cliente. Então vou me logar aqui com o usuário BI, que a gente tinha criado no cadastro de usuários. Reparem que aqui mudou nosso logotipo e nossa tela de fundo que a gente alterou nas configurações de aparência, nas configurações gerais. Como a gente publicou somente um projeto, nessa tela eu só tenho o projeto demonstração. Para cada projeto que a gente for publicando, o sistema vai criando para a gente aqui novos itens. Esse aqui é um layout do estilo de botões. A gente tem o layout do estilo de árvores e o layout do estilo de janelas, que a gente também pode alterar nas configurações de funcionalidades. Quando a gente clica aqui para abrir o projeto, ele vai carregar para a gente, porém agora em modo cliente, não em modo administrativo. O sistema carregou aqui para a gente nosso projeto e aqui a gente não consegue mais editar, porque a gente está utilizando o usuário do modo cliente. Vou clicar aqui no voltar, ele volta para a tela anterior. Se logando novamente aqui como administrador geral, a gente tem algumas outras opções que a gente pode estar explorando aqui. Em meus aplicativos, a gente vai ter todos os projetos que a gente for criando e a gente pode tornar esse projeto como favorito. Então a gente clica na estrelinha, adiciona como favorito, clicando em favorito, a gente tem esse projeto. Então vamos imaginar um caso que a gente tenha 30 projetos, a gente pode deixar 5, 6 projetos como favorito para localizar mais fácil. Ainda em meus aplicativos, a gente consegue gerenciar e editar um projeto que a gente já criou. Clicando nesse ícone, o sistema vai levar a gente para a tela de gerenciamento desse projeto demonstração. E em meus aplicativos também, a gente consegue visualizar o projeto, ao invés de ter que entrar pelo gerenciar aplicativo, dashboard, a gente pode vir por aqui, clicar nesse ícone de olho e vai visualizar o projeto numa nova aba.
Aqui também tem como a gente excluir um projeto, clicando nesse último ícone, ou compartilhar o projeto, que é gerado um link para a gente compartilhar esse projeto com alguma pessoa. Em aplicativos, a gente pode criar projetos de outros tipos, dashboard web, que a gente cria diretamente na web, BI, edição de tabela e link. Nos próximos vídeos, a gente vai ver como criar cada um desses projetos especificamente. Em ajuda, a gente tem alguns links com manuais, vídeos, artigos, abertura de tickets e o release de versões. Na tela inicial, a gente tem uma estatística de acesso que a gente marcou para autorizar na tela de configurações gerais, e agora ele mostra para a gente a quantidade de vezes que o usuário acessou um projeto, se ele está logado no momento, se ele não está logado, quantidade de acessos no dia, e a gente tem aqui uma auditoria de acesso geral. Então, na primeira tela, a gente tem do dia atual, e na segunda tela a gente tem um histórico, onde a gente pode ir clicando para visualizar por mês, por dia, por ano e assim por diante. Obrigado e até a próxima.